Fala pessoal, tô de volta aqui no canal para mais um vídeo. Hoje a gente tem muita coisa para falar, tem novidades sobre o Coutinho, a gente também vai falar sobre a lista de relacionados do Vasco para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, o Medel que tá de saída, então fica até o final aqui com a gente para saber de tudo que tá rolando lá no Vasco e como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Começando pela principal notícia dessa quarta-feira, conforme o Bruno Andrade e o André Hernan trouxeram, nós aqui do canal do Pedrosa confirmamos que o Felipe Coutinho rescindiu seu contrato com o Aston Villa. Ele tinha contrato com o clube inglês até 2026, mas por estar fora dos planos do treinador, então o clube facilitou essa saída e agora o caminho está livre para o Vasco poder assinar com ele esse retorno ao Gigante da Colina. Lembrando que agora faltam poucos detalhes para esse acerto, né? Ele já vem, Vasco e Felipe Coutinho vem conversando já há um mês aí, essas conversas já vêm se perdurando, então agora são poucos detalhes que faltam para realmente, de fato, concretizar esse retorno, para que o Felipe Coutinho realmente seja anunciado pelo Vasco, para ele poder fazer essa reestreia com a camisa do Vasco da Gama. Ainda falando sobre esse retorno do Felipe Coutinho, como a gente vem trazendo aqui para vocês, o Pedrosa já falou inúmeras vezes sobre isso, ele fez algumas exigências para acertar esse retorno ao Vasco e uma delas é que o time tenha um elenco competitivo, tenha um elenco forte para brigar por coisas grandes na temporada. Então, ele não está no Rio de Janeiro a passeio, ele quer realmente brigar por objetivos maiores. Então, a gente fica atento aí nas próximas semanas, porque a janela do meio do ano está para abrir, então a gente fica esperando para ver quais vão ser as movimentações do Vasco no mercado em busca de reforços para esse time. E ainda nesse sentido, ontem aconteceu mais uma audiência pública sobre a reforma de São Januário e o nosso Carlos Berbet esteve por lá e ele perguntou para o Pedrinho justamente sobre isso, sobre reforços, sobre nomes, sobre os próximos passos do Vasco nessa janela de transferências, sobre finanças também em relação a valores de jogadores e ele falou um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui agora a resposta dele para vocês verem. Pedrinho, Carlos Berbet do canal do Pedrosa, você frisou bastante a questão da criatividade, então eu queria saber, por exemplo, se um dos focos seria buscar jogadores ou sem contrato ou já em fim de contrato, né, se baseando um pouco no que foi a segunda janela do ano passado. Tudo bem que foi outra administração, mas se gastou menos e, obviamente, foi um pouco mais eficiente. Foram jogadores que deram mais certo. E, além disso, se uma das exigências do retorno do Coutinho seria também o retorno do Souza e do Alex Teixeira. As exigências do Coutinho eu vou deixar mais em particular para ver o andamento da negociação. E aí, com o andamento positivo ou negativo, a gente aborda isso mais à frente. Com relação a ser criativo, é você ser certeiro. Obviamente, tudo na questão do custo-benefício. Às vezes você gastar um jogador que você acredita que tem potencial, de repente não tem tanto nome, mas ele te dá uma resposta positiva do que você gastar mais e um jogador não te dá essa resposta. É difícil essa matemática? A gente está falando de futebol. Agora, assim, com dinheiro, tudo é mais fácil desde que você tenha um planejamento esportivo. Né? A gente já percebeu que sem planejamento esportivo as coisas não acontecem, mesmo você tendo, supostamente, você tendo dinheiro. Então é tentar trabalhar firme para que a gente possa dar força para o grupo que está lá, né? É um grupo que trabalha todos os dias com o objetivo de recuperar e eu confio muito neles, é isso que eu tenho passado. E obviamente, de forma pontual, ajustar o elenco para que a gente possa ter um ano tranquilo. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita!
E outra notícia também é sobre a rescisão de contrato do Medel com o Vasco. Ele tinha vínculo com o Cruz Maltino até o final desse ano de 2024 e as partes entraram em acordo e rescindiram amigavelmente esse contrato. Lembrando que aconteceram algumas coisas, o Medel não vinha sendo utilizado, a gente fala até sobre um processo de fritura do jogador, né, levando em consideração o alto salário que ele recebia lá no Vasco, então a situação já estava um pouco insustentável, provavelmente ele não seria utilizado pelo Álvaro Pacheco, e o Pedrosa falou um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui agora o trecho do programa de hoje para vocês. Venedrosa, tem mais um Venedrosa aí, senão a gente não vai ter tempo. Antecipou. E o Medel tá de saída, Pedrosa, Lucas Pedrosa. Tá de saída. O Medel foi fritado pelo Vasco da Gama, por algumas pessoas da diretoria anterior, né? A verdade é essa, porque tinha um alto salário e claramente foi visto que o Vasco precisava enxugar essa folha salarial, mas desde o princípio essa conduta foi feita de forma errada. Se queria que ele saísse, sentasse com o jogador e negociasse como fez isso agora. Mas não, o Vasco preferiu soltar um bando de matérias completamente desconexas. O Vasco não, né? Pessoas do Vasco, fontes do Vasco, completamente desconexas, completamente lesivas à imagem do Medel, que sempre foi um cara que se dedicou, que chegou no Vasco da Gama quando nem Ramon Dias tinha aqui ainda. O Vasco tinha 9 pontos e ele chegou, aceitou o desafio e conseguiu ser extremamente importante para o Vasco da Gama. Então, eu, Lucas Pedrosa, tenho total respeito à história que o Medel fez aqui no Vasco da Gama, que ele seja um cara extremamente feliz lá no Boca Juniors, que é outro time que ele já jogou e também tem muita história, e que aqui, infelizmente, o Vasco, com a sua administração, não vou nem falar da torcida, mas a sua administração anterior era uma administração pífia e que, mais uma vez, mostra um capítulo de ingratidão, como foi feito com Ramon e Emiliano, como vem sendo feito com gente que não entende nada de futebol. Até porque ele serve pro Boca Juniors, né? Pro Vasco parece que ele não serve. Pô, mas que isso? O Vasco vai sentir muito, já tá sentindo. E tem mais notícias, se quiser. Tem mais? Saiu a lista de relacionados agora. Paia não vai, Paia não viaja, de fato. Tá com uma lesão detectada na coxa. E o David voltou à lista de relacionados. Vamos bater palma. Saiu agora. Voltou, Veneno! E o Adson voltou? Deixa eu ver aqui. Veja agora pra você. Vê aí. Adson voltou. Voltou? Adson voltou Põe também. na tela aqui. Não tem o Paê, mas tem Adson e David. Muito bem. Dá pra ganhar, Pedrosa. Dá sim. O Vasco vai enfrentar o Palmeiras amanhã, quinta-feira, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a novidade foi a ausência do Payet na lista de relacionados que o Vasco divulgou hoje. Então, o francês está fora dessa partida, é um desfalque aí da equipe. O Payet sentiu algumas dores na coxa durante o treinamento e depois de realizar exames foi constatada uma lesão, então ele já iniciou o tratamento. Outros também que não estão nessa lista são o goleiro Kehler, reserva, né? Ele realizou uma artroscopia no joelho direito, e o Praxedes, que teve uma lesão muscular na coxa constatada e também está em tratamento no departamento médico. A novidade fica por conta dos retornos do Adson e do David à lista de relacionados. Eles ficaram fora da partida contra o Flamengo. O David foi por escolha técnica, o Álvaro Pacheco decidiu não relacionar para o Clássico, e o Adson estava com problemas físicos, então ele agora volta para essa partida contra o Palmeiras. Então é isso, pessoal, essas foram as últimas notícias do Vasco. Lembrando que qualquer novidade a gente está de volta para atualizar vocês. Fiquem de olho também nas redes sociais do Pedrosa, e também amanhã, como sempre, nós temos aqui o nosso pré-jogo no canal, antes da partida entre Palmeiras e Vasco pela 8ª rodada do Brasileirão. E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Até a próxima!